Bom, gente, na parte passada, então, a gente estava falando, a gente estava vendo esse exercício e ele serve para a gente tentar deduzir para que a gente usa a third conditional. Então, com esses exemplos, a gente percebe que a third conditional é usada para tratar de situações irreais no passado, são situações que não aconteceram. Justamente por isso, ela é tão comum para falar, eu vou pular isso aqui, para falar de regrets. A gente usa a terceira condicional quando nós queremos falar sobre os nossos arrependimentos, ações no passado que nós queríamos que tivesse acontecido diferente, mas não aconteceu. Não tem mais a possibilidade, já foi, né? Era para ser de um jeito, não deu certo e já foi, não aconteceu. São ações que são irreais porque elas não aconteceram no passado. Por isso que essa estrutura é usada para falar sobre os regrets. O que é o arrependimento? Você arrepende de uma coisa que você não, pode ser de uma coisa que você fez, mas também de muitas coisas que você não fez, né? E vamos pensar na estrutura? Como que funciona então a estrutura da third conditional? A gente utiliza o would, primeiro o sujeito, né, que vem antes aqui, que nesse caso é people. People often imagine that they. Ah, não, desculpa. O sujeito nesse caso é they, né? Aqui é só uma estrutura que auxilia essa outra frase principal. Então, they, o sujeito, depois o would, depois o have, depois o verbo no particípio, que é o done, o verbo seria do, mas está no particípio, então é done. Depois, um complemento, e aí o if, mais o verbo no passado perfeito, que é had none, né? Ah, professora, que complicado esse monte de coisa. Eu não preciso decorar nada disso, tá? É a minha obrigação colocar aqui essa regrinha, mas não fiquem presos em decorar essa estrutura. A sugestão é que vocês leiam textos sobre regrets, se vocês querem aprender essa estrutura. Leiam bastante textos relacionados a arrependimentos, façam bastante exercícios, não fiquem tão presos à estrutura, não, porque isso deixa vocês neuróticos e fazem vocês odiar o inglês. Então, vocês lendo bastante texto, ouvindo coisas relacionadas a essa temática, automaticamente vai ter estruturas como essa nesses textos. E isso vai entrando para vocês meio que inconscientemente, quando vocês nem perceberem, vocês já adquiriram a estrutura, ok? Um exemplo aqui. If I had gone to college, I would have gotten a degree, né? Se eu tivesse ido para a universidade, eu teria conseguido um diploma. Mas aí eles perguntam, eu fui para a universidade? Não. Eu consegui um diploma? Não. Então, são coisas que não aconteceram no passado, são ações inexistentes no passado, um passado que não existiu. Por isso, a gente utiliza a third condition, que é o que a gente coloca aqui, né? São usadas para quando a gente quer falar sobre os arrependimentos, ações do passado que a gente queria que acontecesse de uma outra forma, que fosse diferente, mas não foi, não aconteceu. Vamos para um outro modelinho de estrutura que eu coloquei aqui. Então, a gente tem aqui. Ai, deixa eu tirar. Era para eu ter colocado uma animação aqui, não coloquei. Vamos lá. Deixa eu só colocar isso aqui. Inserir animação. Aí. Bom, aqui a gente tem um outro exemplo para que está um pouquinho mais organizado da estrutura. Então, ó, condition, como que é organizada a estrutura da third condition? Você tem uma parte da frase que se refere à condição e outra parte da frase que se refere ao resultado. Por exemplo, if I had gone to college, se eu tivesse ido para a universidade, a condição, se, ela sempre vem com esse se. Se eu tivesse cumprido essa condição, eu teria tido esse resultado. I would have gotten a degree. Eu teria conseguido um diploma.